meus amigos, dou mais informações sobre essas riquezas de conhecimento que traz para você aí uma solução de dias melhores no seu viver. Então a gente vai mostrar para você aí um pouco do perfil dos especuladores que conseguem tudo de bom em função do mal lançado sobre você. Porque essas pessoas que estão impedindo que você tenha acesso a essa informação, inclusive que você aceite ela vem daqueles que conseguem resolver os seus problemas, criando problema na sua vida. Nós vejamos aí o desenho, a configuração aí dos governos que crescem e conseguem ser ricos em função da sua pobreza. Nós vejamos o comportamento dele, o desespero aí, por exemplo, dos americanos para tentar manter no cabresto os países da América Latina. Continuar aí subjugando esses países com a pobreza diante da possibilidade de eles melhorarem. Então agora já dá para você ver, irmão, você refletir e ter uma noção da preocupação desses países para que você não aceite essa novidade. E aí se encaixa justamente aí nas nossas narrativas no vídeo anterior sobre a preocupação deles que você tem acesso, para você não ter acesso a essa riqueza de conhecimento e a sua ignorância seja substituída por conhecimento. Isso mesmo, irmão. Eles estão fazendo de tudo para que você não tenha acesso a esse conhecimento. E como é uma coisa que praticamente está sendo impossível impedir isso, porque Deus está providenciando que você tenha acesso a essas maravilhas, tanto na internet como aqui nessa cidade, porque por bastante tempo a gente divulgou já com a caixa amplificada ali no mercado, notificando as pessoas sobre essas maravilhas. Então eles estão começando a agir já preocupado com a ordem que poderá ser desobedecida dos países da América Latina para preservar nesses países a pobreza e a miséria. Então, uma coisa que você poderá analisar, irmão, ver que isso aí é realidade, eles vão tentar fazer com que não seja realidade, mas os países ricos, eles conseguem ser ricos em função da sua pobreza. Vamos analisar aí o país da Venezuela, por exemplo. Por que o país da Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo e é um país pobre? Por causa da desvalorização da moeda. Essa desvalorização ela não é feita pelo presidente do estado da Venezuela. Não. E sim por especuladores internacionais que desvalorizam a moeda da Venezuela para manter valorizado a moeda do dólar e do euro. Só essa informação, irmão, já conscientiza você, já elimina você, elimina sua ignorância sobre qualquer narrativa divulgada por propaganda enganosa e tentar mudar o sentido das coisas. É porque realidade contra os fatos, meu irmão, não existe argumento. Os países ricos, eles são ricos em função da pobreza dos países pobres. E a principal arma que é usada para que isso aconteça sobre o Brasil, sobre a Venezuela, sobre a Argentina e todos os países da América do Sul é a desvalorização da moeda, feita por especuladores internacionais. Então por aí já se explica por que os Estados Unidos está preocupado em manter a ordem disciplinar desses países. Por quê?
Porque além da gente denunciar tudo isso, porque se fosse só uma coisa que a gente denunciasse e não tivesse uma solução, não traria preocupação dos americanos nem dos europeus. Mas o mais grave é que a gente denuncia e traz a solução. Não é só denúncia não, irmão. É a solução para esse caso, solução caseira. Não é só denúncia. E isso é que preocupa e que leva ao desespero o europeu e o americano. Então você vai conseguir, por exemplo, e uma outra coisa, não depende de Brasília. Para que isso seja agilizado, não depende das autoridades, depende de você mesmo. Então é um outro recurso importantíssimo que você tem e que você poderá agilizar facilmente. Então é entrar mais desespero a esses países que sempre controlaram todo mundo através do líder do país, como é o caso da Venezuela, por exemplo, e do Brasil. Esses governadores, esses presidentes do Brasil e da Venezuela, eles têm dinheiro lá nos Estados Unidos, tem conta, dinheiro de corrupção. Toda essa corrupção, essa riqueza que é tirada dos países pobres, a maioria vai para os Estados Unidos e para a Europa. Vai para esses dois, para os países dominantes. Então, digamos que esses presidentes desses países, eles têm parte e com o próprio Estados Unidos na corrupção e na pobreza desses países. Então, se constata isso aí, e essa solução que nós apresentamos não depende da ordem desses presidentes, não depende da ordem do prefeito, do governador. É um desespero maior, depende somente de você mesmo. Então o desespero deles é tão grande que eles não querem que esse trabalho fique no Brasil. Eu já identifiquei aí várias intenções de tentar nos tirar desse país. Não é só dessa cidade, não. É desse país que eles querem que tire. Porque é uma ameaça e que ela pode se confirmar facilmente por meio de uma base que você formar na sua família. É uma ameaça. É claro, se eles conseguirem eliminar esse trabalho dessa cidade, eles vão estabelecer aí uma maneira falsificada, inclusive cobrando um preço a você de formação dessa base. Por quê? Porque a gente já divulgou. Nós já estamos sabendo. Então eles não procuram obedecer a Deus, eles procuram conhecer Deus. É sempre assim. Hoje a Bíblia está sendo usada e falsificada por meio de pessoas que conhecem muito bem a Bíblia, mas não obedecem. O diabo é o maior conhecedor da Bíblia, mas ele não obedece. Então, como esse conhecimento já chegou ao alcance deles, eles vão usar esse conhecimento para também tentar entender Deus sem obedecer. E aí, como a gente não entra nesse jogo, porque todo esse conhecimento que está chegando até você, ele vem por meio da obediência a Deus, priorizando os 2 primeiros mandamentos, como ele não conseguir fazer com que a gente não obedeça, porque nós somos firmados na verdade nua e crua, eles vão criar, quando eu morrer, ou então quando eu sair dessa cidade, eles vão criar um sistema falso, usando esse conhecimento, inclusive lhe cobrando um preço, para que você tenha acesso a essa riqueza falsificada, por meio do conhecimento que já foi dado a eles. Então, se você tiver a oportunidade, irmão, de fazer essa base por meio de nós, você vai ter um grande privilégio, porque você vai conseguir ficar livre desses falsificadores que procuram conhecer Deus
mas não se preocupam em obedecer a ele. E hoje o que mais tem? Hoje as falsas religiões, irmão, elas estão edificadas sobre isso. Eles conhecem Deus, eles procuram conhecer, mas não querem obedecer. Só conhecer. Então, do mesmo jeito, eles querem conhecer esse conhecimento, saber como ele funciona, mas eles vão estabelecer ele sem que eles obedeçam esse Deus. Eles manipulam ele. Ah, foi assim que ele orientou, foi assim que ele aconselhou. Você pode ver, irmão, que hoje eles usam as revelações que foi feita aos apóstolos, aos escritores da Bíblia, para manipular a Bíblia, para dar uma direção para você a um falso Deus. Tudo baseado em conhecer, procurar conhecer a Deus, sem ter a preocupação de obedecer a Ele. Mas verdadeiramente, irmão, você só consegue conhecer Deus se